Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série de estudos sobre liderança espiritual. E hoje eu quero compartilhar com você uma palestra, ou um artigo de Greg Ogden. Ele trata da liderança de servo. Nós vamos falar com você hoje um pouquinho sobre a liderança de servo. E o que é a liderança de servo? A liderança de servo não significa ausência de liderança. Contudo, para muitos da cultura moderna, a frase liderança de servo evoca a renúncia, alguém que abandona a liderança para se tornar um servo. Parece que na mente de muitas pessoas não existe uma relação, ou uma coerência entre ser líder e ser servo. A liderança de servo é vista como criadora de uma falta de ação, em que simplesmente se pergunta à equipe ou à diretoria: o que você acha que precisa ser feito? Ou que basicamente incentiva a iniciativa do programa criativo de outras pessoas. É aquela velha história, né? O líder se torna um subalterno, né? E assim é como tem se entendido a questão da liderança de servo. Ao contrário do que se pensa, então, líderes servos lideram, mas o fazem com um estilo que se contrasta com a cultura popular. Jesus instruiu seus seguidores a se afastar dos exemplos predominantes de liderança arrogante dos judeus e gentios, cujos objetivos incluíam dominação, ou seja, controlar todas as coisas. Então nós já entendemos que a liderança de servo não é uma liderança controladora. Isso é um problema muito sério. Líderes controladores, eles não servem aos seus liderados e, consequentemente, não servem também às demais pessoas que dependem da sua liderança. A liderança controladora, ela é voltada para os benefícios que o líder quer alcançar para si mesmo. Então ele exerce um controle sobre tudo. Um outro objetivo que, dentro desse conceito de que Jesus estava trabalhando com os discípulos, de não imitar a liderança arrogante dos judeus e gentios, é que esse estilo de liderança também incluía a coerção, né? Incluía a busca por títulos e o reconhecimento público. Então, esse tipo de liderança, Jesus não queria que fosse exercida pelos seus seguidores. Jesus disse em Mateus 20, 26, não será assim entre vocês. Jesus, em vez disso, falou de líderes que servem, líderes que estão dispostos a servir os seus liderados. Portanto, queridos, líderes servos fazem as mesmas coisas que os demais líderes. Eles dirigem, organizam, anteveem, mas em uma liderança qualificada pelo serviço ao reino de Deus, e não ao feudo particular de cada um, se torna a motivação e molda o estilo de liderança. Certo? Então, o que vai diferenciar a liderança do reino de Deus com a liderança que vem do mundo, que vem de um sistema comprometido com orgulho, arrogância, né? Com essa busca por título e por posições? É o serviço. Essa é a grande pegada da liderança de servo. É um líder que exerce exatamente o que qualquer outro líder faz, mas com espírito de serviço. Quando a liderança serva está arraigada na igreja, algumas características são muito evidentes. Vamos ver quais são. Em primeiro lugar, líderes servos sentem-se seguros, pois eles sabem que Deus os valoriza. Somente quando reconhecemos nosso valor diante de Deus, podemos realmente alcançar as necessidades dos outros e capacitá-los ao seu máximo potencial. Em João 13, 3 a 5, lemos: Jesus sabia que
o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus sentia-se à vontade de pegar uma bacia e uma toalha para lavar os pés encardidos dos discípulos, porque sabia quem ele era diante do Pai. Mas, se reconhecer as qualidades dos outros nos faz sentir menos importantes, a liderança de servo será vista como uma ameaça pessoal. Por isso, não a poremos em prática. Então, temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes deixamos de exercer uma liderança de servo porque temos medo de reconhecer a qualidade dos outros e eles tomarem o nosso lugar na liderança. Essa é a grande verdade. Agora, um líder servo, ele está tranquilo, ele tem segurança, porque ele sabe que Deus é que o valoriza. O líder servo não busca a valorização nos outros, o reconhecimento nos outros, porque ele sabe que é um Deus do céu, que vê o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação e o valorizará. Líderes servos encorajam e apoiam outros. Essa é a segunda característica evidente de uma liderança de servo. Líderes servos possibilitam que outros desenvolvam seus dons espirituais no contexto do ministério. E eles, pública e entusiasticamente, reconhecem o crescimento e a contribuição dos outros. O líder servo não tem medo, não tem restrição em elogiar, reconhecer, honrar aqueles que estão apoiando o seu trabalho. Consequentemente, a comunidade ou organização funciona como organismo em que cada pessoa é valorizada. Isso na igreja precisa existir, irmãos. Nós temos uma tendência como cristãos evangélicos de nos privar de valorizar aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Quando eles fazem coisas excelentes, quando realizam de maneira brilhante as funções que nós concedemos a eles, precisam ser valorizados. Líderes de células que multiplicam, que evangelizam, que fazem um bom discipulado na sua célula, precisam ser valorizados, precisam ser encorajados, precisam ser apoiados para que eles possam realizar ainda mais da maneira maravilhosa com que já estão realizando. Então, cada pessoa precisa ser valorizada, não como uma plateia que alimenta o ego do líder, mas como verdadeiros cooperadores que junto com ele realizam o propósito de Deus. Terceiro, líderes servos não precisam receber crédito por suas ideias. A esse respeito, se aplica o velho lamento: muito mais poderia ser alcançado para o reino de Deus se não houvesse a necessidade de dar crédito às pessoas. Líderes servos contentam-se com o crescimento do reino de Deus. Ele não está em busca do crédito por aquilo que ele faz, por aquilo que ele desenvolveu. O líder servo, ele entende que a vitória é de todos, porque todos trabalharam, todos se esforçaram. Ele não é uma grande estrela, mas ele que brilha solitariamente com base no trabalho dos outros. Mas ele é uma estrela que brilha junto com as demais que estão brilhando junto com ele. Essa é a grande verdade. O líder servo, ele está entre os seus liderados, não sobre eles. Ele não lidera sobre pessoas, mas ele lidera com pessoas. Por isso, quando a coisa deu certo, tudo funcionou direitinho, alcançamos o propósito do nosso trabalho, deixamos muita gente contente com aquilo que fizemos, o crédito não é dele, mas é de toda a equipe. Então o líder servo, ele não precisa receber crédito por suas ideias. Ele precisa sim que muitas pessoas acreditem nas suas ideias e façam com que elas se tornem uma realidade. Quarto lugar, líderes servos dão mais atenção aos relacionamentos do que ao controle de pessoas. Líderes servos reconhecem que as pessoas são motivadas mais por atenção genuína e conexão do coração do que por medo e ameaças. Então, ele não exerce uma liderança de terror. Existe, claro, existe esse tipo de liderança, né,
pessoas que lideram com base na proposta de punições para aqueles que não realizarem a coisa a contento. Assim funciona lá no inferno. O diabo faz muito disso. Satanás exerce uma liderança calcada no medo e no orgulho por parte daqueles que estão debaixo da sua liderança. Então, ele dá uma boa dose de posição dentro do império das trevas para aqueles demônios, mas no momento em que um deles falha, não importa qual seja a sua posição na hierarquia, ele sofre punições severas. No reino de Deus não é assim. Nós exercemos uma liderança baseada no amor, no reconhecimento, na tolerância, né? Então, nós não entendemos que devemos controlar pessoas. Nós devemos estabelecer relacionamentos fortes, relacionamentos que permanecerão, relacionamentos que estão acima da liderança. É essa que é a grande verdade no reino. Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele, para ter uma amizade com ele, para caminhar junto com ele. Jesus se envolveu com os seus liderados. Ele foi na casa dos seus liderados, atendeu a necessidade dos seus liderados. Quando ele encontrou a sogra de um de seus liderados, chamado Pedro, que estava enferma, ele curou ela. E alegremente ela se tornou também parte da sua equipe. Veio servi-lo, veio ajudá-lo. Jesus era um homem de relacionamento. Ele valorizou a atitude de Maria na casa de Lázaro, de se jogar a seus pés para ouvi-lo falar, para estar com ele, né? Em relação à atitude de Marta, que era uma pessoa que é um exemplo daquele liderado que está debaixo de opressão do seu líder, né? Ela agiu assim, correndo de um lado para o outro para tentar agradar Jesus. Jesus disse: Marta, você está muito preocupada com coisas que não tem necessidade. Eu não estou agora querendo que você se mate de trabalhar para me fazer um cafezinho ou me servir um lanche. Eu estou querendo que você faça como Maria. Ela escolheu a melhor parte. Isso não lhe será tirado. Ela escolheu o relacionamento. Ela escolheu estar aqui aos meus pés. Me ouvir primeiro. Quem sabe quando Maria saiu dali, ela tinha muito mais condições de servir Jesus do que Marta, que estava tentando servi-lo sem relacionamento com ele. Você está me entendendo, querido? Isso é muito importante entendermos. Liderança de servo é uma liderança baseada em relacionamento. Um líder servo não tem medo de se relacionar com os seus liderados. Líderes servos fogem da armadilha de autoridade e status. Muito diferente de muitos líderes da igreja moderna. Reconhecendo que todos são iguais perante Cristo, eles evitam títulos que servem apenas para reforçar a ordem hierárquica. Em vez disso, preferem uma linguagem funcional, que descreve o que realmente fazem. Também são cautelosos com as vantagens do cargo, como escritório mais espaçoso e principal vaga reservada no estacionamento. Eu já participei muitas vezes de encontros, né? Encontros com Deus, encontros de lideranças, né? De pastores, vários encontros. E eu percebo, né, uma atitude muito bonita, muito boa, em algumas igrejas, de colocar o pastor na frente, né? De pastores, né, na fila da comida, vão lá para frente, né? Uma forma de honrar o ministério, e eu acho bonito isso. Mas algumas vezes eu fiz questão de não aceitar essa honra, de estar lá no meu lugarzinho, cheguei mais tarde um pouquinho, peguei o final da fila, e eu fico ali, né? Primeiro porque ali na fila eu tenho condição de conversar com as pessoas, de me entrosar com elas. Se eu for lá para frente de cara, eu já pego a comida e vou para a mesa comer, né? Mas eu sempre entendo assim, que estando ali na fila, eu estou conversando com as pessoas, eu estou me aproximando delas. Eu saio daquele pedestal do grande pregador que está ali na frente para me tornar um igual aos demais, né? Ali eles fazem perguntas, tiram dúvidas, algumas vezes até testam algum elogio, né? Outras vezes fazem alguma crítica importante que pode nos ajudar a melhorar nosso desempenho. Ou seja, é um momento muito legal, né? Estar com eles ali. Uma outra coisa que às vezes eu faço, não é sempre, às vezes eu aceito, né? Depende da situação ali, mas
uma coisa também, isso me ajuda a me preservar a minha humildade, né? Me colocar na condição de servo ali. Eu estou dando lugar às pessoas que de direito chegaram antes, né? Vieram mais cedo. Então, me ajuda muito isso. Não é para me fazer mais importante que os outros, não. Não é que as pessoas vejam, como o pastor Beto é humilde. Não, não é para elas, é para mim. Para eu, na minha condição de servo, me colocar realmente como servo. Então, a gente precisa fugir, sabe, dessa armadilha de autoridade, de status, que tem sido uma ameaça para muitos líderes em muitas igrejas, né? Em último lugar aqui, né, para finalizar, líderes servos baseiam sua autoridade no caráter. Isso é muito importante. Esse princípio de liderança de servo é fundamental. A autoridade moral fundamenta-se na integridade e coerência da pessoa diante de Cristo, não na posição que ela ocupa. Portanto, líderes autênticos, em vez de forçar ou coagir as pessoas a obedecer às suas ordens, oferecem a seus seguidores um modelo atraente que eles desejarão imitar. Querido, nós precisamos demais de líderes que baseiam a sua autoridade no caráter. Eu creio que o caráter é a base para o exercício dos dons. Caráter e dons estão diretamente relacionados. Uma pessoa pode ter um dom autêntico, mas ter um caráter que não sustenta a autenticidade do seu dom. Então, por isso, nós precisamos de líderes que tenham um caráter tratado. Por isso é tão importante que um líder servo se coloque debaixo da autoridade de um outro líder servo para receber um discipulado. O discipulado é a chave no reino de Deus para tratamento de caráter. E eu quero encorajar você, que é um líder e deseja ser um líder servo, ou você que já está atuando como líder servo, que não abra mão do seu discipulador, que leve a sério o discipulado, para que você possa desenvolver um caráter que dê sustentação para a sua liderança. Que Deus o abençoe. Que você seja realmente um líder segundo o coração de Deus. Que a mão poderosa do Altíssimo esteja sobre você. E que você seja como Jesus, aquele que verdadeiramente serviu como líder e liderou como servo. Que Deus o abençoe, que a graça do Senhor te envolva e faça de você um grande líder para a glória dele. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.